Olá, pessoal. Eu não costumo vir aqui, mas hoje se fez necessário, né? Eu, em conjunto com outros colegas pares políticos pelo Brasil afora, né? Viemos aqui falar do nosso lugar de fala, enquanto pessoas que somos, né? Sim, porque todos, todas e todos nós somos pessoas. Algumas outras pessoas querendo ou não, porque todo ser humano são pessoas, né? Nós não somos extraterrestre, né? Com todo respeito aos extraterrestres, mas nós somos pessoas, não é mesmo? Então, fala aqui Leonardo Peçanha, um homem negro retinto, trans, tá? Bissexual, do subúrbio do Rio de Janeiro, professor, pesquisador aí, quase 20 anos de pesquisa na, na área de gênero e sexualidade, qual também sou especialista, né, de formação, doutorando em saúde coletiva pela Fiocruz. Então, que vem estudando esse tema, né, de gênero e sexualidade, né, e tudo que está atravessado por ele, por esses temas, né, permeando raça como centro desse debate, né, que me conhece sabe disso. E eu venho aqui numa tentativa de trazer alguns pontos. E aí eu vou responder o vídeo e não ao texto, né? Porque para mim o vídeo ficou até pior do que o texto, sabe? Quando a filósofa intelectual feminista negra, minha professora Djamila Ribeiro, faz um artigo, né, para um jornal muito conhecido, falando de uma temática ao qual ela simplesmente não tem nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de aproximação sequer, né? E aí a gente já percebe a, a, a questão complexa, desonestidade intelectual, né? De não ver os dois lados. A gente, quando pesquisador, a gente observa os dois lados, né? Não apenas um, até para poder criticar. E aqui não aconteceu isso, né? Sim, algumas pessoas e instituições vão se responder através de textos, não sei se serão taxativos, mas serão textos, mostrando a realidade, né? Como você mesma disse, não é, Djamila? Que as realidades são distintas e elas devem ser é, é, nomeadas, né? Claro, não somos uma pessoa só, né? Nós somos uma diversidade. E essa diversidade precisa ser respeitada, né? Assim como as realidades, né? Quando falamos pessoas que menstruam, pessoas que engravidam, em nenhum momento a gente está querendo limitar mulheres ou qualquer pessoa que seja a características biológicas, mas sim evidenciar que são determinados tipos de características biológicas, biofisiológicas, orgânicas, e aqui eu também falo enquanto educador físico, profissional de saúde, tá? Que permite essa função, essa condição, melhor dizendo, né, que é gestar, que é engravidar. Então, o que possibilita que uma pessoa venha gestar, né, é a condição biofisiológica, né, que são as características, né, reprodutivas. Né? E essas características reprodutivas, quem tem são mulheres cisgêneras, homens trans, pessoas transmasculinas, pessoas não binárias, pessoas intersexo. Nem todas elas vão ser mulheres cisgêneras, né? Então, na verdade, quando você diz que queremos fixar nas mulheres, eu acho que você não compreendeu. Não queremos fixar, queremos expandir, né? E dizer que não existe apenas uma possibilidade, mas diversas possibilidades que podem gerar. E aí o que fica é que a mulher cisgênera ela não é a única nesse processo, né? De repente pode ser difícil compreender isso, que não são apenas mulheres cisgêneras que podem gestar, que existem outras pessoas que podem. Isso será que é uma ameaça? Não deveria ser, né? Você fala em falta de leitura. Eu acho que quem está precisando de falta de ler mais deveria ser, né? Você conhece algum teórico transmasculino brasileiro?
Você conhece o professor Guilherme Almeida, que é professor da UFRJ? Você conhece o Bruno Santana, que é um teórico que fala das transmasculinidades negras no Brasil? Você conhece Marcelo Caetano, que é um teórico também, cientista político, que fala sobre questões das transmasculinidades negras no Brasil, né? Você de repente não tá faltando algum tipo de leitura. Vou te indicar esse livro aqui, ó, Corpos Transitórios, Narrativas Transmasculinas, tá? Que é do ano de 2021, tá? Organizado por pessoas transmasculinas e homens trans, Bruno Pfel, Nathan Victoriano e Nicolas Pustnik. Você conhece algum deles? Já leu algum deles? Já leu o que essas pessoas produzem, estudam, pesquisam? Não. Seria interessante, tá? Fica como dica para você. Você também falou que os grupos, eles se autodefinem, sim, eles se autorrefinem, principalmente grupos, como você mesma disse, que são historicamente negligenciados e vulnerabilizados. Nós nos nomeamos, sim, e nós colocamos esses termos para ilustrar que existem outras possibilidades, para tirar da invisibilização e para dizer que a característica biológica é uma das, e não apenas ela, né? Nós, enquanto seres humanos, somos diversos, né? E esse discurso de relatar, como você diz, que ou é desonesto ou é transfobia, não me parece um discurso que você mesma disse que as pessoas reclamam que tudo é mimimi ou é racismo? Parecido, né? Pois é. Você está fazendo a mesma coisa, Jamila. Reproduzindo os mesmos moldes. Complicado, né? Será que existe uma questão aí de atravessada transfóbica, radical? Sim, existe. Né? Entender manifestações de grupos historicamente vulnerabilizados, como pessoas travestis e transexuais, né? Não levar em consideração a nossa narrativa, a nossa epistemologia, né? Como algo central quando apontamos a cisgeneridade como conceito de análise, né? Como conceito que fundamenta, né? E que coloca pessoas em detrimento de outras, né? Isso é transfobia, isso é epistemicídio, né? Epistemicídio trans. É preciso que você leia mais sobre cisgeneridade. Temos outras teóricas também para indicar, a professora Jaqueline Gomes de Jesus, né? A professora Meg Hayala, a professora Maria Clara, que acabou de lançar o livro Pedagogia das Travestilidades, que é uma intelectual mestranda em educação, pedagoga, né? E todas elas entendem que não levar em consideração outras narrativas, outras epistemologias para além desses gêneros, isso caracteriza algo que a gente chama de cissexismo, que é ter apenas a ideia da cisnormatividade, né, e a cisgeneridade como esse padrão hegemônico como centro, né, em detrimento a outras corporeidades. É desonesto, né, Djamila? Infelizmente tá bastante desonesto. Você fala de lugar de fala e você não está respeitando o nosso lugar de fala. Você fala de interseccionalidade e você não está respeitando a nossa interseccionalidade. Não são apenas mulheres que menstruam. Homens trans, pessoas transmasculinas brasileiras, sequer às vezes têm acesso a absorvente quando menstruam. Sequer têm apoio familiar para ter seus filhos quando engravidam. Sequer têm apoio de alguém quando se entendem pessoa trans, porque a própria família bota para fora. E isso não é mimimi.
O Brasil segue sendo o país que mais assassina pessoas trans. O Brasil segue sendo um dos países onde existe um número altíssimo de suicídios de pessoas trans. E a maioria dessas pessoas trans são homens trans e pessoas trans masculinas, negras. Não sou eu que estou falando, são dados. Dados que quem faz é a própria sociedade civil, porque o Estado não garante direitos nem políticas públicas para nós. Não temos direitos sexuais e reprodutivos. Não podemos externalizar nossas formas de desejo, nossas maneiras de ser, porque não existe políticas públicas adequadas para nós. E você vir dizer que nós queremos limitar, restringir, apagando mulheres quando falamos pessoas com útero, pessoas com vagina, pessoas que menstruam, isso é muito desonesto. Isso, para mim, desonesto, isso é antiético intelectualmente. E aqui quem fala é um homem negro de 41 anos, que menstruou, e que também teve útero. Eu sei o que é ter útero. Homens trans, pessoas transmasculinas, sabem o que é menstruar, ter útero, sentir dor, de cólica. Será que isso é algo que te incomoda? Não deveria. Não é você mesma que diz que nós somos diversos e plurais? Muito complicado. Eu acho que você deveria ler mais pessoas transmasculinas. Eu acho que você deveria conhecer, se aproximar. Ou, como você mesma disse no vídeo, né? Que você não mudou de ideia, assumir que é uma feminista radical, né? Porque fica mais coerente com o seu discurso, né, não? Porque se o transfeminismo, né, que é uma corrente do feminismo das pessoas trans e travestis, que bebe tanto do feminismo negro, não concorda com essa maneira biologicista que você distorce e coloca como se nós estivéssemos apenas delimitando a parte biológica e inverte isso, o transfeminismo jamais vai fazer dessa forma. E aqui fala um cara que é transfeminista na teoria e na prática, que é transfeminista negro das transmasculinidades. Para terminar, vou te fazer uma última sugestão de leitura. Essas são apenas algumas. É um livro que eu organizo com mais dois irmãos, Bruno Santana e Vércio Gonçalves. Olha um pouquinho sobre as transmasculinidades negras brasileiras, ó. Transmasculinidades negras, narrativas plurais em primeira pessoa, lançado ano passado. Leu? Nesse texto tem um artigo sobre gestação paterna de uma pessoa transmasculina negra. Não relativize, Djamila, a nossa experiência. Não peça para fazer coisas que você também não quer que você passe. Que é isso que você fez com a gente. Você pede que as pessoas não sejam racistas, você pede que as pessoas não relativizem a experiência de pessoas negras, vocês pedem que as pessoas negras devem ser respeitadas em sua intelectualidade, e nós não. Ficou bastante complicado você mandar outras pessoas lerem. Você está querendo dizer que pessoas trans não são intelectuais, são burras, são ignorantes? Você vai reforçar isso mesmo? Você vai reforçar o estigma que pessoas trans são jogadas na prostituição? A maioria de mulheres trans, mas homens trans também já estão indo por esse caminho? Você vai naturalizar a dificuldade que homens trans têm de acessar a ginecologia?
Sim, ginecologia não é apenas para mulheres. Para uma pessoa que se coloca enquanto intelectual e que manifesta a interseccionalidade, conceitua esse termo e diz compreender, né, que as pessoas não são iguais e que passamos por uma realidade diversa, distinta, saia da sua realidade diversa, cisgênera. Fura a bolinha um pouquinho. Sai do conforto. Porque eu, como homem negro trans, ainda preciso escolher o banheiro que eu vou. Porque nem todo banheiro é próprio para mim. Porque não tem vaso, porque não tem porta. Nós, como pessoas transmasculinas, pretas, trans no geral, ainda perpassamos por questões básicas de nome, de banheiro. Privilégios que pessoas cisgêneras, que a cisgeneridade não tem. Então, antes de falar qualquer coisa sobre a minha experiência, a qual você não vive, não sabe como é, antes de querer determinar questões de cunho desonesto, querendo empurrar para nós coisas que nós não colocamos, sem ter um mínimo de diálogo, tenha ao menos respeito pela nossa vida enquanto pessoas negras trans. Porque aqui quem está falando é uma pessoa preta trans, é tinta. Não naturalize a intelectualidade desonesta. Não naturalize ser uma pessoa antiética. Porque ficou muito feio. Muito feio. E a humildade, né? Humildade de, quando errar, assumir que errou. Acho que isso não é algo ruim. Porque eu não vi humildade nem no texto nem no vídeo. Trazendo várias pensadoras, as quais eu respeito, e também dialogo com muitas das que você trouxe, mas eu não vi nenhuma pessoa atrás no seu texto. Não é você mesmo que fala que devemos dialogar com as mulheres, com as perspectivas às quais nós estamos estudando? Tá contraditório, né? Porque você não fez isso. Esse é o meu recado. Nada sobre nós sem nós, Djamila. Foi bem contraditório. Lamentável.